O nosso tema para hoje foi elaborado em jeito de uma questão, se não mesmo uma questão. Por que você é pobre? E parece o tema não ser muito simpático, mas se percebermos melhor, o tema é simpático, sim. É simpático por quê? Porque, em princípio, há quem pense que basta ter posse econômica, posse financeira, já é próspero. Não. Eu posso ter posse econômica, posse financeira e não ser próspero. E essa questão foi colocada porque existe uma situação premente na vida social, na vida das pessoas. As pessoas hoje clamam pela pobreza extrema. As famílias clamam pela pobreza extrema. As empresas vão falindo cada vez mais. E então, a Wisdom Academy, em parceria com a rede dos colégios Nossa Senhora da Anunciação, traz um método como solução desses problemas todos. Daí que o tema de hoje foi elaborado como uma questão. E eu acho que, do ponto de vista pedagógico, quando o tema é elaborado como uma questão, ela vai suscitando mais respostas. E certamente que aqui os nossos convidados, as respostas hão de resultar do livro, do método de criar e atrair a prosperidade. Sejam todos bem-vindos, convidados. Temos aqui o Dr. Jeremias e o professor Adolfo. Ele é engenheiro, ajuda-me, por favor. Físico, né? É físico. Em questões de física quântica, diante dele, eu não estou em condições de desatar as correias das sandálias. Seja bem-vindo. E dizer a todos vocês que nos acompanham que nós temos entre nós convidados capazes, especialistas, que nos trazem um método determinado, um método específico, para ir respondendo a essa grande pergunta: por que as pessoas são pobres? E várias vezes devemos de dirigirmos a si: por que você é pobre? Não, é certamente a pensar, mas como é que eu tenho carro, tenho muito dinheiro, não sou pobre. Não, mas a questão é: você não é pobre, ok? Mas o que nós queremos é que você seja próspero. É que você seja próspero. Então, penso que aqueles que nos acompanham pela primeira vez, como dizíamos, acessem o nosso canal no YouTube, acompanhem-nos pelas redes sociais, basta acessar o Wisdom Academy of Prosperity, vão acompanhar-nos. É certamente que aqueles que já nos têm acompanhado já estão acostumados, mas vocês que nos acompanham pela primeira vez, convide o seu amigo, convide o seu vizinho, convide o seu namorado, o seu noivo, para que também todos aprendamos esse método, de modo a que deixemos de ser pobres e sejamos prósperos. Afinal de contas, é muito adocicado ser próspero, não é isso? Não é isso o nosso físico quântico. Então, por que as pessoas são pobres? Professor Adolfo. Essa pergunta é muito forte, muito pesada também. Muito obrigado. Mas não estou a querer insinuar que é pobre. Não, fez a pergunta. Não fez uma afirmação. Ainda bem. Então, eu quero agradecer pelo convite e dizer que o tema é interessante e vamos tentar partilhar ao máximo daquilo que nós compreendemos sobre os conceitos do universo quântico. Indo pela questão que as pessoas são pobres, existem várias
custam de várias ordens. Né? Nós sabemos que o homem, de acordo com o método, ele não é nada mais do que aquele que participa da quarta dimensão, que é a dimensão espiritual, a dimensão quântica, que é o que nós vamos discutir aqui hoje, a dimensão mental, que é a dimensão humana, ou corporal. Né? Do ponto de vista do método, uma pessoa pode ser ricamente espiritual, ricamente corpórea, ou seja, tem benesses, e ricamente mental, mas do ponto de vista quântico, não. Só que as experiências mostram que é muito mais fácil o indivíduo ser não muito forte do ponto de vista corpóreo do que ser do ponto de vista não mental. Para falar do universo quântico, que é um desafio que nós temos no momento, precisamos primeiro entender que estamos a falar do universo. E o Wolff, o físico Wolff, que vocês podem acompanhar no filme, no livro de Rona Barley, A Lei da Atração, né? Ele fala que não se pode estar no universo sem estar mentalmente nele. O que significa dizer isso? Que todas as coisas que nos apercebemos no nosso mundo, quer mental ou físico, é porque antes nós estávamos com uma certa frequência neste mundo. Daí que a frequência, o conceito de frequência, é uma das identidades principais do mundo quântico. E quando eu falo de frequência, obrigatoriamente tenho que falar de vibração. Professora ao termos colocado a seguinte pergunta, por que estas são pobres? E responda a questão, fazendo uma introdução, atendo-se no mundo quântico na explicação quântica. Para já, há alguma ligação entre a realidade quântica e a pobreza? Completamente que sim. Completamente que sim, porque, como nós dizemos, nós somos um sistema. Se nós somos um sistema, e só um conceito básico assim, da física, Blaise Pascal, qualquer pressão exercitada num ponto, ela transmite-se integralmente a todos os outros pontos. O sistema funciona assim. Então, se eu não estou bem mentalmente, essa é a minha forma de não estar bem ou de estar bem mentalmente transmite-se na vida prática, que é a dimensão corporal. Então, eu tenho que ter conhecimento da minha existência e do meu ser espiritual, quântico, mental, e depois o físico é uma consequência direta dessas três dimensões. Eu faço a mesma questão ao professor Jeremias, é jurista, e então... Bem, primeiro agradecer esta oportunidade de estar a partilhar aqui nesse espaço do ProPercast. Mas antes de responder à questão, eu gostaria de dizer e partir pelo seguinte pressuposto. Há uma máxima, e esta máxima é do próprio próprio. Ele diz o seguinte: lembra-se que os seus pensamentos são a causa de tudo. E a questão que nos é colocada aqui... Quero repetir, por favor. Dizia o seguinte: os seus pensamentos são a causa de tudo. Então, nesse caso, a pobreza que abraça a muitos de nós resulta do quê? Resulta da forma como nós pensamos. Exatamente. Se penso pobreza, atraio pobreza. Isto que eu penso negativo, atraio negativo. Exatamente. Vamos relaxar. Então, partindo desse pressuposto, quero dizer o seguinte: por que as pessoas são pobres? As pessoas são pobres porque pensam de forma pobres. Ora, isto quer dizer o seguinte: se o homem é fruto do seu pensamento, logo o homem é aquilo que ele pensa, é a forma como ele pensa. Se eu estiver a pensar
e estiver na frequência positiva, uma frequência positiva, se eu estiver a pensar de forma positiva, logo eu acabo de atrair situações positivas que podem ser agradáveis, não é verdade? A felicidade, o amor. E se eu pensar de forma negativa, logicamente também poderei acabar por atrair, não é verdade, situações desagradáveis. Por exemplo, o ódio. Não é? O ódio é o resultado de uma frequência negativa. Logo, a questão de pobreza, ela nos remete, ela como diria, chamaria aqui uma questão integrante, porque, ou seja, é um âmbito alargado. Em que sentido? Eu posso ter dinheiro e não ser, digamos assim, não ser uma pessoa próspera. E o que é prosperidade? A prosperidade, ela é, digamos, ela é integral. A prosperidade é integral porque ela abarca, ou seja, abrange várias dimensões, e estas dimensões, o conjunto da realização destas dimensões, ali sim podemos atingir a prosperidade física, espiritual, se calhar também financeira, né? Sim. O conjunto destes elementos, os três elementos, fundamentalmente, que é o elemento espiritual, o mental e o físico, aqui sim, o bem-estar desses elementos, aqui podemos dizer que eu sou uma pessoa próspera. Eu queria voltássemos a olhar para o conceito do universo quântico, porque tudo que o movimento vai dizer é uma consequência desse mundo. Porque se é mesmo físico nuclear, então. A grande diferença é que se nós não tivermos a consciência muito quântica, nós teremos o sucesso nas nossas vidas como se fosse um controlador. Vamos chegar. Por isso que eu estava começando a dizer que uma das primeiras identidades do mundo quântico é a frequência. A frequência é como nada mais se fosse o ritmo de qualquer. Agora, a sua abordagem, eu acho que é um fator determinante. Eu mesmo que os nossos participantes estão a ter agora. Ajuda-nos a dar-nos um entendimento sobre o que é. Vamos chegar lá. Eu estou a tentar aqui a construir, né? Nós temos um mundo. Tá? Quais são os entes que determinam aquele sistema? Estou a dizer, o primeiro ente é a frequência. A frequência não é nada mais do que o ritmo com que aquele objeto se apresenta, se move. Está aqui o telefone. Esse telefone, nós denominamos o telefone porque ela costuma ter uma frequência que caracteriza como telefone. Se eu pegar aqui um imã e colocar um outro, nós vamos dar conta que o imã é atraído por aquele objeto. O ferro é atraído pelo imã. Porque há uma frequência de correspondência, chama-se frequência de correspondência entre o ferro e o ímã, diferente entre o telefone e o ímã. Ao falar dessas características diferentes, estamos a falar que as frequências são diferentes. Falar de frequência de acordo com a equação de aula tem essa, estamos a dizer que também tem energia diferente, porque frequência é energia. Frequência é igual a constante de Planck, essa frequência, né? Assim, muito rápido. Frequência também. Nós estamos falando do mundo quântico para o mundo mental. Né? Tem o mundo espiritual, onde as coisas todas já existem. Só precisamos acessar através do mundo quântico.
uma determinada frequência, por exemplo, quero um carro, a frequência do carro é diferente da frequência de uma lapiseira, é diferente da frequência de uma moto, é diferente da frequência de uma casa. Quando eu falo frequência, no final estou falando de energia. A energia, que é o elemento vibrante, que dá a caracterização do ambiente, aquele ambiente cujo pensamento assemelha-se, e aí entrar nas palavras enunciadas por Robert Potter, que é um consenso, afinal de contas, de vários cientistas, tanto Platão, Aristóteles, etc., de que the man is become what he, ou seja, o homem se torna exatamente aquilo que ele vê e ele pensa. Agora que nos falou em Platão, é filósofo e com alguma modéstia, em algum momento fui cultor da filosofia. Eu agora estou lembrado, faço muito segredo, como o Jeremias e o Sorapos. Eu prefiro chamar-nos de professores. Sim. Pois. Platão, eu não sei se é a mesma noção que se tem no mundo quântico, ou ao menos tem alguma relação. Platão é um filósofo da dualidade. Platão, quanto à cosmologia, estudo sobre o universo, ela apresenta duas dimensões do universo. O universo físico que existe, que nós vivemos agora, vemos, tocamos, farejamos, observamos, né? Onde temos 5 sentidos. Ok? E o outro que é invisível. E ele diz, o universo físico em que nós habitamos, ou seja, nós temos duas existências. A nossa existência comporta duas dimensões. Há uma dimensão física, agora aqui, o professor Chico Brandão apresentando do ponto de vista físico. E eu tenho outra existência no mundo espiritual, no hiperurânio, no mundo invisível. Eu não sei se é isto, né? Sim. Sim. Nós quando falamos quando estamos aqui a falar do mundo quântico, precisamos somente dizer as pessoas que nos acompanham, que falar do mundo quântico, na verdade, trata-se de compreender que, além do mundo espiritual, do mundo físico, existe também um outro mundo. Este mundo, não é, que é chamado de quântico. Ora, neste mundo quântico, é lá onde se relacionam a mente, o espírito e o mundo quântico. Isto por intermédio de vibrações, energias e frequências de outros elementos. Aqui estamos a falar do mundo quântico. É um mundo onde a gente acessa, onde a gente ativa. Mas ativamos no mundo quântico por intermédio do pensamento. Ou seja, por intermédio da imaginação e da visualização. Está aqui a insinuar a lei da atração, será? Por intermédio da lei da atração. Já tem um passo de orientado muito forte, né? Mas nós queremos olhar aqui para falar do mundo quântico. Temos que perceber, nós somos energia. Toda a energia, ela sintoniza com as outras energias. Quando eu vou falar de sintonização, aí sim eu começo a invocar a lei da atração. Porque você atrai aquilo que você pensa. Se eu penso num carro, eu atraio. Eu atraio.
Agora, para que esse cargo chegue até a tua pessoa, isso requer técnicas, que o método já traz. Ele já enunciou duas técnicas. Uma é da imaginação, outra é da visualização. Mas queremos falar também da oração quântica. Aqui a palavra quântica, tal como Max Planck afirma, é tudo que esteja quantizado. O termo quantum significa pacotes de luz, pacotes de energia, significa dizer que eles não devem ser contidos, devem ser discretos, devem ser valores próprios. Você não pode cortar aquele carro, amar aquele modo, não. Tem que saber o que realmente você quer e perseguir com uma ação própria. Para ter isso que as pessoas são pobres. Exatamente. As pessoas não são prósperas. Exatamente. É muito mais não só pedagógico, porque somos professores, mas também muito mais científico dizer isso, porque nós temos que indicar uma direção para as pessoas. As pessoas não têm sonho. Portanto, pode até sonhar, só não tenha consciência da existência do mundo. Então, a vida aparece como uma espécie de acaso. Hoje, por exemplo, acordou bem, mas passam 10 dias, 15 dias com problemas. Só depois mais não tem outra. Quando a pessoa tem a consciência do mundo quântico, ele sabe o que realmente quer e sabe que seus pensamentos influenciam esse mundo. Por isso, está propenso a atrair muito mais daquilo que ele pensa. E logo o mundo ao seu redor, que são as famosas circunstâncias, tem um pouco de impacto sobre a existência da vida dele. Então, com o Bob Proctor, mais uma vez vamos referenciar aqui, o Bob Proctor fala que existem duas formas de criar a realidade. A primeira é que nossos pensamentos influenciam a nossa realidade, no nosso ambiente cria a nossa realidade. A segunda é que nossos ambientes influenciam nossos pensamentos, e a nossa forma de pensar cria a nossa realidade. Mas, se olharmos só dessa perspectiva, só estamos a olhar do ponto de vista mental e físico. Do ponto de vista quântico, temos que reconhecer que nós somos energia. Se somos energia, a nossa mente é um receptor, tal como o receptor de rádio. O cérebro. Então, se a nossa mente é o receptor, todas as energias que estão próximas e que encontram frequências semelhantes à nossa, então elas atraem. Daí, quando se fala do mundo quântico, fala-se dessa verdade, fala-se da leis do universo. E quem explica melhor isso é Raymond Powell, na lei da atração, do work with the law of attraction, ou seja, trabalhando com a lei da atração. É muito concreta. A lei do pensamento é uma delas, a lei da gratidão, a lei do sacrifício, a lei da obediência, que é uma das leis fantásticas, que é importante. Pois eu acho que, então, será que o que é que... eu acho que, ante esse contexto social de pobreza, uma pobreza generalizada, não somente a pobreza espiritual, mas é mesmo pobreza do ponto de vista material. E o que o Winston tem estado a entender é que há uma vontade, há uma aspiração tremenda das pessoas saírem da pobreza para a prosperidade. Sim. E essa é a razão porque a Winston Academy Prospero, enquanto uma escola de formação e treinamento para a prosperidade, desenvolveu esse método que já vem desenvolvendo há 19 anos, né, para quem somente nos sintonizou. Lembramos que estamos no Prospericast, é um programa veiculado pela Winston Academy of Prosperity, em que há esse diálogo para a apresentação de um método muito importante, infalível para as pessoas serem prósperas. Ou serem prósperas. Retomando,
há essa vontade das pessoas deixarem de serem pobres para serem prósperas, mas não sabem tudo. Enquanto cultores do método de criar e atrair a prosperidade, o que é que o método nos traz? Um caminho, uma estratégia, ok? Há um caminho a fazer, uma estratégia a aplicar, uma sabedoria a viver, para que então as pessoas, as famílias possam ser prósperas, as empresas que estão a falir possam prosperar. O que é que o método nos traz? Bem, como já dissemos, o método traz as técnicas, não é? Traz as técnicas e nós somos fruto deste método, não é? Somos fruto deste método. E este método, ela transforma-nos, ensina-nos e aponta os caminhos a seguir. O que as pessoas devem fazer é, sem dúvida nenhuma, participarem das formações realizadas pela Academia Wisdom, participarem das palestras, devem solicitar a Wisdom para futuros treinamentos pessoais ou até empresariais, no sentido de poder nos ajudar a deixar pobre para serem pessoas, famílias e empresas prósperas. Este é um dos caminhos. Ela usa aqui as quatro técnicas, vou partilhar a diferencial. Uma das técnicas muito fortes que é a da gratidão, a técnica da gratidão. Como nós, seres que somos energia, uma vez que nos sintonizamos com essa palavra através do pensamento, nossos pensamentos vão gerar sentimentos e nossos sentimentos vão vibrar nessa direção. Nós começamos a construir três coisas interessantes. Começamos a construir primeiro uma relação de harmonia com o Criador e com o Universo. Começamos a construir uma relação de amizade com o Criador e com o Universo e passamos a entrar, então, quanto mais fizermos isso, no nível de amizade, de confiança. Deixamos de ser um ser simples, passamos a ser um Criador, através das frequências da abundância. Nós começamos a ver soluções onde há problema. Começamos a deixar a dimensão da frequência primitiva, que é de sobrevivência, escassez, pobreza, dor, angústia, dificuldade, e passamos para a dimensão da frequência da abundância. Que aqui o método fala, podemos encontrar isso na página 22 do método, que é a dimensão da frequência primitiva, a dimensão da frequência da prosperidade, a dimensão da frequência da plenitude e da abundância. É importante porque o conceito de frequência aqui significa já exatamente a energia. Nossa energia indica a nossa forma de vibrar, de nos movimentar, de nos receber a informação. Só assim é que o pensamento age sobre ela, sobre essa matéria sem forma, e ganhamos um sentido. Nossos sentidos nos impulsionam para produzir as ações. Nossas ações finalmente dão resultado aqui, dão aquilo que chamamos de resultado. Mas tudo no mundo quântico deve ser especificado. Não se pode fazer as coisas aleatórias. Por exemplo, o mentor Brandão disse que as pessoas são pobres, têm sonhos, elas tentam, lutam, mas como é que elas planejam os sonhos?
como é que se transforma um pensamento para sonho? O método espiritual. Como é que eu tiro um pensamento? Será que todo pensamento é um sonho? Um desejo. É um desejo. Mesmo desejo é um sonho. Um sonho para o propósito. Podem também participar das nossas aulas da prosperidade que nós demos. Daqui a pouco vai ao ar também. Nós também falamos sobre isso. Falamos de como é que transformamos um pensamento para sonho. Um sonho só é quando é escrito. E se é escrito, deve estar datado. Quando você imprime este sonho no papel, ou esse desejo no papel, ele se torna um sonho. E automaticamente pode crer que é a primeira forma de realizar o teu sonho. O teu sonho já está realizado no mundo quando você tirou do mundo espiritual para o mundo quântico e tudo que precisa é agora de uma ação próspera para fazer acontecer. De uma certa De uma certa maneira própria. Então, por isso temos essa dificuldade. Não falamos só dos outros, falamos também de nós próprios, né? Mas o método já nos ensina. Então é possível as pessoas, porque as pessoas não estão a ter sonhos irrealizáveis, não. Quando o seu desejo, as suas aspirações de serem prósperos, né? É mais fácil dizer que as pessoas têm desejo. Desejo. Do que falar que as pessoas têm sonho. Isso é muito mais concreto. A prática, depois do método, você consegue perceber que as pessoas têm mais desejo do que sonho. Então, mas é possível é possível todos nós sermos prósperos. É possível, sim. Mais do que possível, isso está claro. É possível. O universo é abundante. É abundância. O universo é abundante. O universo não tem escassez. Quem tem escassez são a mente humana. A mente humana, através do seu ambiente, da sua forma de pensar, voltamos a lembrar as palavras de Bob Proctor, the man is become what they think, ou seja, o homem se torna aquilo que ele pensa. Então, e Napoleon Hill, no seu livro Os Hábitos dos Milionários, ele fala no segundo capítulo, pensamento preciso, tudo que Deus deu ao homem é uma única coisa, o poder de controlar a mente. E nós na altura, enquanto professor, nós sentimos e vimos isto. O grande problema, não só dos alunos, senão também da própria nossa sociedade, é ter sonhos. É limitar-se num desejo como sonho. Porque muita gente pensa o seguinte: o facto de ter um desejo mental, o facto de ter uma ideia, pensa que tem sonho. E sobre o sonho é que tem, e sobre o desejo pensa que tem propósito. Okay? O grande problema é isto: é ensinar as pessoas a imprimirem o desejo para o sonho e do sonho para o propósito. E isto, o método, pode ajudar muita sociedade, muitos alunos, e não só aqueles que nos acompanham hoje, mas aqueles também que poderão entrar em contato com o nosso método de atrair e criar a prosperidade. Pois é, então, Mas eu queria acrescentar novamente aqui por que é importante que as pessoas compreendam o conceito do universo quântico, porque eles poderão ter sucesso, mas poderão não ser bem-sucedidos. E isso é prosperidade. Ser bem-sucedido é ser próspero. E ser bem-sucedido é uma das formações do nosso mentor, do nosso cara aqui, o nome. Ele falava, por exemplo, uma pessoa com sucesso é aquela que sobe. E a qualquer hora faz o quê? Mas uma pessoa bem-sucedida, não. Uma pessoa que caminha, faz uma trajetória. Isso quer dizer que na realização dos sonhos, não significa que as coisas não se façam. Significa que as pessoas vão aprender a lidar com a sua fraqueza. Porque enquanto homem, e temos essa dimensão humana, temos que ser falível. Exatamente. Mas o método não é. O método está aqui para acelerar esse processo. O método está aqui para acelerar esse processo.
é que nem uma muleta. Pois a conversa está bastante importante e eu calculo que uma questão ou outra terá ficado por esclarecer por conta do conhecimento que os meus convidados trazem, mas o que fica é que hoje falamos sobre a razão por que as pessoas são pobres e, eventualmente, você que nos está a acompanhar também está nesta condição e o que a Wisdom deseja é exatamente, através desse método, consciencializar as pessoas sobre a condição de pobreza em que se encontra e sobre a possibilidade. O método aqui é uma solução para que as pessoas... Esse método tem sido já aplicado há cerca de 19 anos. E aqueles que aplicaram esse método hoje não são as mesmas pessoas. Eu sou uma delas. Eu sou cultor do método. Os meus treinamentos baseiam-se no método. E temos mais pessoas que, se calhar, na próxima conversa do ProPericast, nós havemos de trazer dados. Eu mesmo, e digo isso todos os dias, eu aplico o método, ensino os meus alunos a aplicarem o método e tenho retorno. Há pessoas, a Wisdom Academy acompanha cerca de 70 empresas, dentre as quais temos as empresas e os empreendedores. Todos aplicam há 19 anos, nós acompanhamos cerca de 70 empresas. O retorno é positivo. E o retorno é positivo, e até porque vocês, enquanto cultores do método, isso estou a falar não a vocês, meus convidados, mas estou a falar para quem nos acompanha. Esse método é infalível. Esse método é infalível. Então, eu convido-vos a participarem constantemente dessas sessões de conversa sobre o treinamento, sobre a sabedoria de sair da pobreza para ser próspero. O método é exatamente um remédio que a Wisdom traz para solucionar nossos problemas de pobreza e levar-nos à prosperidade. Quando possível, convidem os amigos, os vizinhos a acessarem a Wisdom Academy. Essa conversa estará ali veiculada no YouTube. Basta acessar o Wisdom Academy of Prosperity, há de aparecer essa conversa. Basta ir ao Instagram, acessar o Wisdom Academy of Prosperity e há de acompanhar de forma remota para quem não esteve presente. É melhor que, e aqui se falava da lei da gratidão, é fundamental a lei da gratidão. Sejam gratos por terem tido a possibilidade de acompanhar essa conversa. E essa gratidão deve ser exercida convidando os demais também a acompanhar essas sessões, para que, quer dizer, não fique simplesmente para si, para mim, mas para todos, para que daqui a mais anos essa sociedade, Angola e o mundo, muita gente fique próspera e muitas empresas que estão quase na linha da falência possam prosperar. Então, muito obrigado, espero contar com vocês nos próximos diálogos. Sinceramente, vocês deram-nos uma aula, uma grande orientação. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado, sucesso, prosperidade eterna para vocês e para as vossas famílias. Tchau.